Imagina você abrindo a porta da sua casa num sábado de manhã tranquilo e recebendo um pacote. Você não lembra de ter comprado nada, mas o entregador diz que é da internet, que já está tudo pago e vai embora. Você leva a caixa para dentro, abre, tem um produto lá. Tem um QR Code grande, chamativo, com uma mensagem escrita: dúvidas? Clique aqui. Você aponta o celular, fotografa, e nesse exato segundo, sem você perceber, sua vida financeira começa a ser destruída, silenciosamente. Conta bancária, senhas, aplicativos, tudo invadido. E o pior, você nem sabe o que está acontecendo. Se você acha que isso é ficção, eu preciso te contar uma história que vai mudar a forma como você olha para qualquer pacote que chegue na sua casa a partir de hoje. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero te pedir um favor. Se você valoriza a segurança do seu dinheiro e quer se proteger de criminosos, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum alerta, pois a cada novo golpe que surge, trazemos a informação para você se defender. Silvia era o tipo de pessoa que fazia tudo certo. Trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de médio porte em Belo Horizonte. Ganhava seus 3.000 e poucos reais por mês e vivia uma vida organizada. Tinha uma planilha no celular onde anotava cada centavo que entrava e saía. Pagava o aluguel no dia 1º, sem atraso. Separava o dinheiro do mercado no envelope, como a mãe dela ensinou. E ainda conseguia guardar 200 reais por mês numa poupança que ela chamava, com carinho, de meu colchãozinho. Ela morava sozinha num apartamento pequeno, no 2º andar de um prédio sem elevador. Não era luxo, mas era dela. Era limpo, era cheiroso, tinha uma samambaia na janela da cozinha que ela regava toda manhã antes de sair para o trabalho. Silvia não tinha muito, mas tinha paz. E naquele ritmo de vida simples, sem ostentação, sem dívidas, ela sentia que estava no controle. O celular dela era um Android de entrada, daqueles que trava quando abre 2 aplicativos ao mesmo tempo. Mas era nele que a vida inteira funcionava. O banco era por ali. O Pix era por ali. A conversa com a mãe, que morava no interior, era por ali. As fotos da sobrinha, os boletos, os lembretes de remédio. Tudo cabia naquele aparelho de tela trincada e capinha desbotada. E é justamente por isso que o que vai acontecer daqui a pouco dói tanto. Porque quando alguém invade o celular de uma pessoa como a Silvia, não está invadindo só um aparelho eletrônico, está invadindo a vida inteira dela. Cada senha, cada conversa, cada centavo guardado com sacrifício. E os golpistas sabem disso, eles contam com isso. Era uma quarta-feira comum. Silvia tinha acabado de almoçar, um arroz com ovo e salada, nada demais, quando a campainha tocou. Ela estranhou. Não esperava ninguém. Quando abriu a porta, tinha um rapaz de boné com um pacote nas mãos. Ele disse com naturalidade, quase com pressa: "Compra feita pela internet. Tá no nome da senhora." Silvia franziu a testa. Ela não lembrava de ter comprado nada, mas pensou por um segundo que talvez fosse algo que pediu no mês passado e esqueceu, ou talvez fosse um presente de alguém. Ela assinou o recebimento, agradeceu e levou o pacote para dentro. Quando abriu, encontrou uma blusa feminina, de um tecido barato que ela jamais escolheria. A etiqueta estava mal colada, a embalagem tinha um cheiro estranho de plástico queimado. E ali, no meio da caixa, maior do que qualquer QR Code que ela já tinha visto numa compra normal, havia um código enorme, acompanhado de uma frase que dizia: "Dúvidas sobre o seu pedido? Clique aqui para esclarecimentos." E é aqui que eu preciso te pedir uma coisa. Presta atenção nesse detalhe, porque é nele que mora toda a armadilha. Silvia olhou para aquele QR Code e sentiu algo. Não foi curiosidade, foi desconforto. Uma coisa que ela não sabia explicar, mas que fez o estômago dela apertar. Ela tinha o hábito de acompanhar conteúdos sobre segurança digital.
Assistia vídeos, lia notícias e alguma coisa dentro dela disse: não aponta o celular para isso. Ela não escaneou o código, guardou a caixa num canto, tirou uma foto da blusa e postou nas redes sociais, perguntando se mais alguém tinha recebido algo parecido. E o que aconteceu nas horas seguintes mudou completamente a percepção dela sobre o mundo em que vivemos. As respostas começaram a chegar. Primeiro uma, depois 10, depois 50. Pessoas de várias cidades do Brasil dizendo que tinham recebido pacotes estranhos também. Alguns receberam peças de carro quebradas, outros celulares velhos e danificados. Tinha gente que recebeu caixas com objetos sem sentido nenhum, só para justificar a presença do QR Code ali dentro. E entre as centenas de relatos, o mais assustador: algumas pessoas que tentaram devolver o pacote ao remetente foram abordadas. Quando o suposto responsável pela devolução chegou para buscar, essas pessoas foram assaltadas, na porta de casa, de dia, com a família dentro. Agora eu preciso te explicar o que está por trás disso, porque a engenhosidade desse golpe é de arrepiar. Os criminosos por trás dessa operação descobriram algo muito simples e muito poderoso. As pessoas confiam em entregas. A gente vive na era das compras online. Todo dia chega pacote na casa de alguém. Da Amazon, da Shopee, da Shein, do Mercado Livre. A gente nem pensa duas vezes quando o entregador aparece. E é exatamente nessa confiança automática que o golpe se apoia. O esquema funciona assim: os golpistas montam pacotes falsos com produtos baratos ou quebrados e mandam para endereços reais. Eles conseguem esses endereços de vazamentos de dados que acontecem o tempo todo no Brasil. Aquele cadastro que você fez numa farmácia 3 anos atrás, aquele formulário que você preencheu para ganhar um desconto, aquela loja online que foi hackeada e nunca te avisou. Seus dados estão circulando, seu nome, seu CPF, seu endereço, e esses criminosos compram tudo isso por centavos na Deep Web. Com o endereço em mãos, eles enviam os pacotes. E dentro de cada um QR Code. Não é um QR Code comum, daqueles que te levam para o site da loja. É um código especialmente programado para direcionar o celular da vítima a um site falso. E esse site, quando acessado, faz uma de duas coisas, e às vezes as duas ao mesmo tempo. A primeira é pedir que a pessoa insira dados: nome, CPF, dados bancários, senha do e-mail. Tudo disfarçado como um formulário de devolução ou esclarecimento de compra. A pessoa, achando que está resolvendo um problema, entrega nas mãos dos criminosos toda a informação que eles precisam para limpar a conta bancária dela. A segunda, e essa é a mais perigosa, é silenciosa. O site instala um vírus no celular da vítima, um malware que roda em segundo plano, sem aparecer na tela, sem dar nenhum sinal. Esse vírus monitora tudo. Cada tecla que você digita, cada senha que você coloca, cada vez que você abre o aplicativo do banco. Ele captura tudo e envia para os criminosos em tempo real. Você pode estar dormindo e do outro lado do país, alguém está acessando a sua conta, fazendo Pix, transferindo valores, contratando empréstimos no seu nome. E tem mais um elemento que torna esse golpe especialmente cruel: a urgência fabricada. Muitos desses pacotes vêm com mensagens como: caso este produto não lhe pertença, devolva em até 24 horas. Ou, atenção, prazo de devolução expira hoje. Essa pressão, essa pressa forçada foi calculada. Porque quando a pessoa sente urgência, ela não pensa. Ela age por impulso. E o impulso é justamente apontar o celular para o QR Code e tentar resolver rápido. É a mesma técnica usada em golpes de phishing por e-mail e SMS, só que agora chegou à sua porta, fisicamente, na sua mão. E isso é um nível de ousadia que poucos imaginavam que os golpistas teriam. Segundo dados recentes, o Brasil está entre os países mais afetados por fraudes digitais no mundo.
São bilhões de reais perdidos por ano. E a cada novo golpe que surge, os criminosos ficam mais sofisticados, mais rápidos, mais invisíveis. O especialista em cibersegurança Rafael Zanata resumiu bem numa entrevista que viralizou. O golpista moderno não precisa mais de uma arma. Ele só precisa que você desbloqueie o celular. A Silvia teve sorte. Ela estava, como ela mesma disse, vacinada. Mas eu preciso te contar o que aconteceu com quem não estava. Dona Marlene, 67 anos, aposentada, moradora de Recife. Ela recebeu um pacote num domingo à tarde. Dentro, um carregador de celular barato e o tal QR Code com a mensagem de dúvidas. Dona Marlene morava sozinha. Não tinha ninguém para perguntar. O neto, que era quem entendia de tecnologia, morava em São Paulo. Ela fez o que qualquer pessoa da idade dela faria. Pegou o celular, apontou para o código e tentou entender o que estava acontecendo. O site que abriu parecia legítimo. Tinha o logo de uma empresa famosa. Tinha cores bonitas, linguagem educada. Pedia que ela confirmasse alguns dados para cancelar a compra indevida. Dona Marlene digitou o nome completo, o CPF, o número da conta, a senha do banco. Ela achou que estava se protegendo, achou que estava cancelando uma compra que não era dela. Na manhã seguinte, quando foi ao caixa eletrônico tirar dinheiro para o mercado, o saldo era zero. R$ 1.200 da aposentadoria. Tudo tinha sido transferido por Pix durante a madrugada para uma conta que ela nunca viu. Uma conta de uma empresa fantasma, registrada com dados roubados de outra vítima. Dona Marlene sentou no chão do banco e chorou. Não de raiva, de vergonha, porque ela achou que a culpa era dela. E esse é um dos efeitos mais devastadores desse tipo de golpe. A vítima se culpa. Ela sente que foi burra, que deveria saber, que deveria ter desconfiado. Mas como desconfiar de um pacote que chega na sua porta com o seu nome? Como uma pessoa de 67 anos que cresceu num mundo onde a palavra valia mais que um contrato, vai imaginar que um QR Code impresso numa caixa de papelão é uma arma? E o caso da Dona Marlene não é isolado. Pelo contrário, tem gente que perdeu 5 mil, 10 mil. Tem gente que descobriu empréstimos feitos no nome dela semanas depois. Tem gente que até hoje não recuperou nada, porque o caminho jurídico para rastrear esses criminosos é longo, caro e, na maioria das vezes, frustrante. Como explicou uma advogada especialista em direito digital, quando a gente sofre um golpe desses de QR Code, é muito difícil descobrir quem está do outro lado da tela. Muitas vezes, a gente acaba fazendo um Pix ou passando dados para uma pessoa laranja. Tem gente que pega contas de vazamento de dados, abre conta de empresa fantasma e aplica golpes. O caminho processual existe, mas é árduo. E é justamente por isso que a prevenção vale mais do que qualquer ação judicial. Porque depois que o dinheiro sai, recuperar é quase um milagre. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que esse golpe já chamou a atenção das autoridades. A Câmara dos Deputados está tramitando um projeto de lei que pretende enquadrar os QR Codes falsos como fraude eletrônica, com pena prevista de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. Isso é importante. Isso manda uma mensagem. Mas a gente sabe que lei sozinha não resolve enquanto os criminosos continuam 3 passos à frente. Então eu vou fazer agora o que eu considero a parte mais importante desse vídeo. Eu vou te dar um mapa de proteção. Não é complicado. Não precisa ser especialista em tecnologia, mas precisa prestar atenção. Primeiro, desconfie de qualquer pacote que chegue sem você ter pedido. Não importa se tem seu nome, se tem seu endereço, se o entregador parece profissional. Se você não comprou, aquilo não é seu. Não abra com pressa. Não escaneie nada. Segundo, se você abrir e encontrar um QR Code diferente do normal, maior, em posição estranha, com frases como clique aqui ou dúvidas, não aponte seu celular para ele de jeito nenhum.
Aquele código pode ser a porta de entrada para o seu desastre financeiro. Terceiro, se houver qualquer dúvida sobre uma compra, vá direto aos canais oficiais da empresa. Não confie no telefone que está no pacote. Não confie no site que o QR Code direciona. Abra o navegador do seu celular e digite você mesmo o endereço da empresa. Amazon, Shopee, Mercado Livre, todas essas plataformas têm canais de atendimento que podem confirmar se aquela compra existe ou não. Quarto, quando for escanear qualquer QR Code, em qualquer situação, preste atenção no endereço que aparece na tela antes de clicar. O link aparece por um instante antes de redirecionar. Se o endereço for estranho, cheio de números e letras aleatórias, sem o nome da empresa, feche imediatamente. Não toque em nada. Quinto, proteja seus dados como se protegesse a chave da sua casa. Destrua etiquetas de encomendas antigas antes de jogar fora. Rasgue notas fiscais. Não deixe seu nome, CPF e endereço expostos em caixas de lixo, porque os golpistas também coletam informações assim, vasculhando o descarte de outras pessoas. Sexto, instale um antivírus no seu celular. Eu sei que muita gente acha que antivírus é coisa de computador, mas não é. Seu celular é o seu banco, a sua identidade, a sua vida. Ele merece a mesma proteção. Existem opções gratuitas e confiáveis. Pesquise, escolha um e ative. E sétimo, e talvez o mais importante, converse com as pessoas que você ama, seus pais, seus avós, seus tios, seus vizinhos mais velhos. As pessoas que não cresceram com a internet, que não entendem como um código impresso num papel pode destruir a vida financeira de alguém. Senta com eles. Explica. Mostra esse vídeo. Porque a informação é a única vacina que existe contra esse tipo de crime. Eu quero encerrar esse vídeo voltando para Dona Marlene. Porque a história dela não terminou naquele chão de banco. Semanas depois de perder tudo que tinha na conta, Dona Marlene conseguiu, com a ajuda do neto, registrar um boletim de ocorrência e entrar com um processo. Ela não recuperou o dinheiro até agora. Talvez nunca recupere. Mas ela fez algo que eu considero mais poderoso do que qualquer sentença judicial. Ela contou a história dela para a vizinha, para a amiga da igreja, para a senhora do mercado. Para todo mundo que ela encontrava, ela dizia: cuidado com o pacote que chega sem você pedir. Não aponte seu celular para nada. E com isso, pelo menos 4 pessoas que ela conhece não caíram no mesmo golpe quando receberam pacotes suspeitos semanas depois. A Silvia, lá de Belo Horizonte, continuou postando alertas nas redes sociais. O post original dela alcançou milhares de pessoas. Ela virou, sem querer, uma sentinela, uma guardiã silenciosa que gritou antes que o estrago fosse maior. E é isso que eu te peço agora. Não deixa esse vídeo morrer aqui. Não deixa essa informação parar em você. Compartilha. Manda para o grupo da família. Manda para o grupo do trabalho. Manda para aquela pessoa que você sabe que abriria o pacote e escanearia o código sem pensar 2 vezes. Porque talvez, só talvez, esse vídeo chegue na hora certa para alguém que está prestes a apontar o celular para o QR Code errado. Aqui no Alerta Financeiro Brasil, a gente acredita que informação salva patrimônio, mas antes de tudo, informação salva dignidade. E ninguém merece perder a dignidade por causa de um golpe. Se essa história te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixa teu comentário aqui embaixo. Me conta, você já recebeu algum pacote estranho que não pediu? Conhece alguém que passou por isso? Sua história pode ser o alerta que salva outra pessoa. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas só faz isso se tiver coragem de saber o que os golpistas estão planejando para amanhã. Porque enquanto eles não param, a gente também não para. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem atentos, fiquem seguros e, acima de tudo, fiquem informados.